Olá, meus amados irmãos, eu quero mais uma vez, junto com você, para a gente edificar a nossa vida no conhecimento da fé, no crescimento, do entendimento de Deus, edificar a nossa vida com a instrução da palavra de Deus. Aquilo que é importante para o nosso crescimento, para a nossa formação e para a nossa edificação, para que a gente continuemos andando com Deus, seguindo este caminho até o final. É preciso ir até o final. E o perigo é a grande investida do inimigo que vem contra a gente para nos tirar, para nos impedir, para nos atrapalhar de chegar no final. Nós temos que entender que nós estamos numa corrida, nós estamos dentro de um caminho, nós estamos dentro de um combate. Nós não podemos levar uma vida cristã assim, fanática, histérica, cega, desequilibrada. A vida cristã tem que ser consciente, com entendimento, com noção, com razão, com equilíbrio, com prudência, com perseverança, determinação, com firmeza, na confiança daquilo que foi abraçado pela fé em Jesus Cristo. Nós abraçamos essa fé, temos que perseverar nessa fé até o fim, e sabendo que o combate é constante, e tendo a prudência de se preparar para o combate. Como eu me preparo? Como eu tenho, a minha vida pronta para o combate diário da fé? Pela palavra. Conhecendo, vivendo, me defendendo, praticando, julgando, pregando, tudo pela palavra. A palavra que é Cristo, a doutrina dele. Nós não podemos nos defender dos enganos pregados pelos enganadores, das heresias pregadas pelos heréticos, Nós não podemos nos defender dos homens que fazem negócio do povo, manipulando a fé, enganando, desviando, levando muitos a apostatar da fé. Nós não podemos nos defender do evangelho anátema, que vem até nós como o evangelho de Cristo, dos homens falsos profetas, que se levantam com revelação, com visão, com profecia, com pregação, com o ensino de Deus, dizendo que são ungidos de Deus, enviados de Deus. Nós não podemos nos defender da investida do inimigo contra a nossa vida por meio de tudo isso se nós não tivermos na palavra, se nós não tivermos o conhecimento da palavra. A única forma de você estar blindado, revestido, protegido para que possa suportar os dias maus é se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Foi isso que Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Paulo vai dizer: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar os dias maus. Esses dias maus é constante no nosso viver. O que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? É se fortalecer com a nossa vida cada dia mais, entregue, submissa, guiada por Jesus, conhecendo a palavra dele, colocando ela no nosso viver, para poder estar revestido do poder de Deus. A força do poder de Deus é a palavra. Tudo de Deus acontece pela palavra. Tudo de Deus é pela palavra. A força do poder de Deus, se revestir do Senhor e da força do seu poder, aí eu vou entrar mais uma vez nesse assunto que eu falo sempre, porque tem que ser falado, tem que ser denunciado, tem que ser esclarecido, porque o povo está nesse engano. Então eu tenho que pregar a verdade dentro do engano que o povo está vivendo. Então, as pessoas acham que sua vida fortalecida, revestida, buscar a Deus, venha se fortalecer de Deus, dentro da formalidade religiosa.
dentro dos trabalhos de cultos, cerimônias, obrigações, tarefa, sacrifício de culto, não. Não adianta nada disso se você não está buscando, não está tendo, não está sendo formado no conhecimento de Deus, a palavra. A palavra tem que ser levada para você para lhe doutrinar, para lhe instruir, para lhe esclarecer, para lhe corrigir, para lhe advertir, para lhe orientar, para lhe edificar, para que você esteja alicerçado. Você tem que viver uma vida de fé com Deus, consagrando e devotando sua vida a Deus. Não é em sacrifício religioso dentro da igreja, é dentro do conhecimento da palavra, buscando o conhecimento de Deus todo dia, toda hora na tua vida, meu irmão. Minha irmã. Paulo vai dizer, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, deixa eu fazer uma leitura da sequência desse texto. Efésios capítulo... Eu ia entrar aqui em outro assunto, mas Deus, ele sabe a necessidade da igreja, do povo. Igreja que eu falo é o povo, não é a necessidade de instituição, é o povo. Deus sabe a necessidade da sua igreja. E a necessidade da igreja não é culto disso, daquilo outro. A necessidade da igreja é do alimento de Deus, a palavra, a doutrina, a instrução para fortalecer e edificar esse povo, para que tenham vida, esse povo que está morto. Precisa viver com a palavra. Não tem culto de avivamento. Vida com Deus não é através de culto disso, daquilo ou daquilo outro. O profeta Ezequiel, capítulo 37, lá naquela passagem do Vale de Ossos Secos, Deus mostra ao profeta Ezequiel, através dessa visão de um vale de ossos secos, a condição espiritual do povo de Israel, do povo de Deus. Como estava a condição? O povo estava morto, o povo estava seco, o povo estava perdido, sem entendimento de Deus. O povo deixou de viver uma vida com Deus dentro da palavra. Isso é que leva a gente a ter vida com Deus. Comunhão com Deus é pela palavra, não é por formalidade, não é por devoção, não é por obrigação, não é por sacrifício religioso, é pela palavra. E Deus manda o profeta Ezequiel, não é? E até o povo. Mas ele não manda o profeta fazer uma campanha de avivamento. Ele não manda o profeta convidar o povo a entrar no templo para fazer uma campanha de unção, uma campanha de avivamento. O profeta, ele é levado para advertir. O profeta é enviado ao povo para levar a correção, a advertência, convidar o povo, não é para vir para a igreja fazer culto de campanha de poder. O profeta é levantado por Deus para ir ao povo, para convidar o povo a dar ouvido à palavra. Olha o que o profeta vai dizer. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor, para que vivas. Qual a causa de tantos com o nome de que vivem estando mortos dentro de muitas igrejas? Por quê? Porque esse povo que diz que é de Deus, que está dentro das igrejas, estão mortos. Porque não estão ouvindo mais a palavra. Não estão sendo formados no evangelho. Não estão sendo doutrinados, discipulados, ensinados na doutrina de Cristo. Não estão sendo motivados a congregar-se para receber o ensino, a instrução. Esse povo está morto com o nome de que vive dentro de muitas igrejas, porque a motivação deles agora é ir viver o entretenimento, é ir viver o movimento, é ir viver as atrações, o poder, o sobrenatural. Eles não estão mais sendo motivados, não estão ouvindo, não estão aprendendo de Cristo, não estão recebendo o ensino, não estão recebendo a instrução da palavra que edifica a igreja e exorta para a vida com Deus. Por isso que esse povo está com o nome de que vive morto dentro de muitas igrejas, porque já estão longe, apostataram do Senhor há muito tempo. Porque deixaram a palavra para viver uma vida de devoção a Deus, entre aspas, dentro de ritual religioso. E essa não é a vida com Deus. Logo, essa adoração é vã, essa vida é vã, esse sacrifício é de tolo, esse movimento é vã, porque não estão dentro da palavra, não dão ouvido à palavra,
tiraram a palavra do meio deles, desprezaram a palavra, a causa pela qual esse povo está destruído dentro de igreja, porque lhe falta o entendimento de Deus e não estão recebendo o entendimento de Deus. Esse povo dentro de muitas igrejas estão sendo doutrinados com a doutrina das igrejas. Estão sendo formados com os usos e costumes e o conjunto de regras e obrigações de igreja. Esse povo não está sendo doutrinado, instruído com a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. É interessante, né? Eu já observei isso aqui. Ezequiel, capítulo 37, no versículo, quando Deus, tem tanta gente fazendo carnaval, fazendo um enfeite tão grande nessa passagem, criando uma campanha, usando o texto de Ezequiel, campanha do Vale de Osso Seco. Deus vai restaurar isso, Deus vai restaurar você, Deus vai restaurar a sua vida. Venha para a campanha do Vale de Ossos Secos para Deus lhe encher. Só que isso aqui não é para usar assim, não, desses movimentos vã, demoníaco de campanha. Isso aqui é para você absorver, receber o ensino, a instrução que aqui está trazendo para nós. Não é para criar campanha dentro de igreja. Olha o que o profeta usado por Deus para levar ao povo a palavra, a doutrina, a correção. Olha o que ele diz. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Rapaz, vem cá, para comigo aqui para analisar esses dois versículos, esse texto aqui e o contexto inteiro. Deus está falando aqui de ossos secos, não é com ossos literal. Deus deu essa visão ao profeta para retratar a condição que o povo estava diante de Deus, mortos, secos, perdidos sem entendimento de Deus. Deus leva o profeta para advertir este povo. Olha o que Deus vai dizer ao profeta. Preste atenção no que o texto nos ensina. Saia desse negócio de campanha, de vale de osso seco, meu irmão. Campanha derruba gigante, da pedra de Davi. Campanha da marcha, a abertura do mar vermelho. Campanha do óleo, da unção. Sai desse negócio, meu irmão. Você que está vivendo isso está em anátema, está se perdendo. Está pior do que o vale de osso seco que Deus mostrou a Ezequiel, do povo de Israel. Porque você não está sendo instruído com a palavra. A palavra não é para fazer campanha não, irmão. Esses pastores deixaram o compromisso de levar a doutrina, a instrução da palavra para o povo e colocaram campanha, colocaram pacto, colocaram voto, colocaram movimento, colocaram ritual, colocaram atração, colocaram entretenimento de profeta, de revelação, de visão. Deixaram de levar para a igreja o que a igreja precisa para ter vida com Deus, para se edificar, para se fortalecer. É doutrina, é ensino, é instrução. Nós temos que pregar a palavra, pegar a palavra e pregar para levar a palavra, o que a palavra ensina para o povo. Não é para criar teatro, nem movimento, nem uma situação histérica, nem uma situação mística de poder, de sobrenatural. Não, nós temos que pregar com consciência, racionalidade, inteligência, para que o povo entenda. O povo tem que ter reverência para ouvir, estejam mais atentos a ouvir, do que estar vivendo esse movimento, esse sacrifício de tolo, essa gritaria, essa euforia, esse movimento de aleluia e glória a Deus. Não, irmão. Pregar a palavra é ensinar, é instruir. E quem está ali para receber o ensino tem que ter atenção dobrada. Não pode se distrair com nada. Mas os primeiros a tirar a atenção do povo e não levar o povo a olhar para a palavra são a maioria dos pastores, dos pregadores, dos profetas. Tira do povo a atenção, manda o povo da glória gritar, pular. Se você quiser correr, corra. Se você quiser pular, pule. Se você quiser bater palma, bata. Se você quiser fazer aviãozinho, faça. Eu já vi pastor, pregadores fazer isso.
Faça não, isso é meninice, isso é coisa vã. Você tem que ir para uma igreja, não é para viver essas coisas vã não, esses movimentos malditos. Você tem que estar numa igreja, um local, onde você vai congregar publicamente, em algum local, para você ser instruído, ensinado, doutrinado, que o homem que esteja lá ensinando seja equilibrado, seja lúcido, sóbrio, consciente, não um cara sem noção, que cria movimento, não prega nada de palavra, não tem doutrina, não tem conteúdo para te edificar na fé em Deus, para te alimentar para o crescimento, irmão. Aí o cara pega esse texto aqui, Vale de Ossos Secos, aí cria um teatro, faz uma campanha e convida o povo, dentro desse texto, usa o texto bíblico para criar os anátemas. Não ensina o povo que a palavra está dizendo, não ensina o povo que a palavra está advertindo, não ensina o povo que o povo precisa aprender para a correção da sua vida, para receber verdadeiramente a vida com Deus, pelo que a palavra ensina. Aí cria o movimento, campanha do Vale de Ossos Secos. Né? É tanta campanha. Pode ter certeza, meu irmão. A maioria dessas igrejas com esses pastores que fazem campanha são comercializantes da fé. Comercializam a fé. Não tem compromisso com o evangelho. Eu não entro em nenhum local que tenha lá convite de campanha, convite de profeta, convite de milagre. Já sei que aí não tem compromisso com o evangelho. Já sei que aí não tem compromisso com o evangelho. Nem a instituição e nem aquele que está presidindo essa instituição. Esse local não serve para mim. Eu tenho que ir, tenho que congregar para edificação, para receber o crescimento, o conhecimento, através do ensino e da doutrina da palavra de Deus. Agora, vamos analisar o que Deus, usando o profeta Ezequiel, vai dizer para o povo, através de profeta. Olha qual é o significado da visão que Deus deu ao profeta de um vale de ossos secos para mostrar a lamentável, a triste situação do povo de Israel em relação a Deus. Olha o que diz o versículo 3. Preste atenção no versículo 3. E me disse, ele está relatando, não é? O que Deus deu a ele para levar para o povo. Ele diz assim: o Senhor me disse, filho do homem, porventura, Deus faz um questionamento ao profeta na visão. Filho do homem, porventura, esses ossos secos podem viver? E eu disse, Senhor, tu sabes. O profeta diz, eu não sei de nada. O Senhor é que sabe. O Senhor é que tem o conhecimento profundo. O Senhor é quem conhece tudo. A minha visão é limitada, o meu conhecimento é pequeno, eu não vou dizer algo que não está no meu alcance. Aí o profeta entrega para a responsabilidade de Deus. Porque o povo estava numa situação tão deplorável como hoje também. Esse texto tem que ser aplicado para o dia de hoje. Esse povo de Deus aí está pior do que um vale de osso seco. Esse povo que diz que é de Deus, que estão presos numa vida maldita, dentro do seu sistema religioso, onde estão devotando, consagrando suas vidas, dentro de uma situação maldita. Não estão buscando, não estão tendo vida com Deus. Então o profeta é questionado por Deus se aquele povo poderia viver. E aí, o profeta vai dizer, Deus, tu sabes. Agora, olha o que vai ser mandado de Deus para o profeta para anunciar para o povo. Versículo 4 de Ezequiel. Olha o que Deus vai mandar o profeta advertir o povo. Versículo 4. Então me disse quem? Deus disse o profeta. Diante da pergunta que Deus faz o profeta, agora Deus vai dizer ao profeta o seguinte: profetiza sobre estes ossos, que é o povo, e diz a eles, olha qual é a mensagem. Não é que Deus vai dar casa, carro, não é que venha fazer a campanha, participe da campanha da vitória, disso não. Olha o que Deus manda dizer o povo. Diz a esse povo, ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que vivas. Meu amado irmãos, essa é a mesma mensagem que Deus está mandando para a igreja hoje. Esse povo que estão aí
perdidos, errantes, numa vida anátema diante de Deus, pensando que estão servindo e adorando a Deus. Deus está mandando dizer a mesma palavra. Hoje esse povo precisa receber a mesma advertência, ser advertido, para que ouçam a palavra de Deus, para que vivam. Porque foi isso que Deus mandou o profeta Ezequiel anunciar ao povo de Israel, que estava perdido, morto, sem vida com Deus. O único meio da vida com Deus é o homem dar ouvido à palavra e guardá-la no seu coração para viver a palavra, para que possa ter a vida que fala de comunhão com Deus. Sem isso, pode fazer campanha de vitória, pode fazer campanha de avivamento, pode fazer campanha do poder, campanha da unção, campanha da manifestação do Espírito Santo, campanha da presença de Deus, campanha do que quiser. Você só tem vida com Deus se você tiver, não é dentro de igreja. Você só tem vida com Deus se você tiver na palavra, ouvindo ela e praticando ela. Foi isso que Deus mandou o profeta advertir ao povo de Israel, diante da vida lastimável, miserável, deplorável, do conhecimento, não tinha entendimento de Deus, não estava andando com Deus, afastados de Deus, perdidos de Deus. Mas o pior, que esse povo que estava morto dizia: nós somos o povo de Deus, nós temos Deus na nossa vida, Deus é conosco, Deus se fez presente, hoje foi poder de Deus, hoje Deus falou, hoje Deus revelou. Esse povo está perdido, não tem conhecimento nenhum de Deus, estão bem longe de Deus, estão achando que estão vivos, mas estão mortos, secos, sequíssimos. Meus irmãos, isso é muito sério. Pare para refletir um pouco no que você está ouvindo. Deixe de ser devoto à sua religião. Deixe de ser discípulo, praticante, com amor, com carinho ao seu líder religioso. Vá buscar o que é mais importante na sua vida. Examine as Escrituras. Cuida de ti e da doutrina de Cristo. Escapa por tua vida. Desperta tu que dormes. Se alguém te está te conduzindo em algum caminho que não condiz com a doutrina de Cristo, com o Evangelho, saia daí. Se você quiser ir para o céu, se você quiser estar no caminho da vida, da salvação, saia daí. Se você quiser vida com Deus, vem para a palavra, se converta a Cristo e passe a ter uma vida de devoção, de regra, de fé e prática, consagrando e devotando tua vida. Não é uma vida de devoção, de prática, de obrigação religiosa. É uma vida submissa à palavra. Devote sua vida à palavra, à doutrina de Cristo, o que Cristo ensinou. Viva uma vida de fé em Deus, pela direção, pela consagração e a devoção à palavra de Cristo. Esteja firmado na palavra de Cristo. Esteja na palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo esteja em vós. Que você tenha o entendimento. Que você tenha o conhecimento de Cristo. Que você esteja sendo instruído, ensinado, aprendendo de Cristo. Que você esteja sendo formado discípulo de Cristo. Você hoje, pense direitinho no que você está aprendendo, no que você está seguindo, no que você está praticando, aonde você está estabelecendo tua vida com Deus como um alicerce, a tua confiança, o teu alicerce. Aonde você está estabelecendo? É em Jesus, na palavra dele, ou é numa igreja através de um líder? Meus amados irmãos, o que eu trago aqui é sólido, é estrutura para uma vida verdadeiramente cristã de fé em Deus, porque eu trago o alimento sólido. A igreja precisa ser exortada para a edificação com a palavra. A igreja de Cristo não precisa viver esse ritual, desses movimentos, desses ajuntamentos vãs, essas reuniões solenes que Deus abomina, que Deus reprova. Deus falou isso através do profeta Isaías, profeta Jeremias, o profeta Amós, Oséias. Deus vai dizer ao povo que estava aborrecido com aqueles ajuntamentos, com a solenidade, com as congregações dele. Deus não estava recebendo mais. Deus estava reprovando, Deus estava enojando
aqueles rituais de adoração como se fosse para ele, porque não estava sendo recebido por ele. Creia nisso, meu amado. Reflita. Eu deixo para você o conselho que Paulo deu aos coríntios. Na sua segunda carta aos coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmo. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. Isso é muito sério, irmão. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, é isso que você tem que priorizar na sua vida de fé em Deus, para devotar, se consagrar, viver, praticar, seguir, estar. É isso que você tem que cuidar. Não é da sua vida religiosa dentro da sua instituição, seguindo as ordens e cumprindo as obrigações que é estabelecida pelo seu líder. O que você tem que se preocupar, fazer, priorizar e cuidar é da sua vida na doutrina de Cristo. Porque isso te salvará. E se alguém que está te conduzindo o ensino, se alguém que está te pregando, te trazendo doutrina, te trazendo instrução, te trazendo um ensinamento que não condiz com o Evangelho de Cristo, não receba. Não seja discípulo desse líder, desse pregador. Não siga a instrução dele. Não dê ouvido à pregação dele. É anátema. É anátema. Se não é o Evangelho de Cristo, é anátema. A multidão está indo pelo caminho da perdição, do anátema, atrás das suas campanhas de poder, atrás das suas campanhas de vitória, atrás das suas campanhas de milagre. A multidão está indo atrás dos seus seguidores, dos seus ensinadores, dos seus profetas, dos seus pastores e pregadores, buscando o caminho dos rituais pagãos, pacto, voto, campanha. Estão indo atrás do entretenimento, das atrações, dos movimentos. Mas se você quer verdadeiramente estar na bênção de Deus, está já garantida a sua vitória, está dentro da comunhão com Deus, cuida de ti e da doutrina. Não precisa você ir atrás de vitória, de nenhuma campanha, em nenhuma igreja. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos deu a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso correr atrás de vitória. Eu já sou mais que vencedor. Eu já sou vitorioso, já tenho a vitória. As consequências do dia a dia são situações naturais da vida. Mas eu não preciso correr atrás de vitória. Porque a minha vitória eu já alcancei quando eu me converti a Cristo. Por Cristo, eu já sou mais que vencedor. Nele, tudo posso. Por que eu vou ali, aqui e acolá? Então eu não estou entendendo. Eu perco o entendimento de Cristo quando eu me submeto a isso. Aí buscar a vitória em campanha de vitória. Aí buscar Deus ali, aqui e acolá. Eu perco o entendimento que eu tenho que ter do que o Evangelho me ensina. Que Cristo está em mim. Ele que me faz mais que vencedor. Ele que habita em mim. Eu não preciso ir atrás dele, buscar ele em canto nenhum. Eu só preciso manter a minha comunhão com ele, para que ele continue me usando como templo e morada, onde ele habita, pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer lá em... Deixa eu ver aqui, me lembrar. Para adiantar, para não estar abrindo a Bíblia. Mas o que eu estou falando aqui está na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é em igreja,
não é em campanha, não é em pacto, não é em voto, não é em ritual. As bênçãos de Deus, já sou abençoado. Já sou abençoado. Eu não preciso de uma igreja para ser abençoado, eu não preciso de um pastor para que Deus me abençoe. Eu não preciso de um líder religioso para ser o canal da bênção para a minha vida. O canal da bênção da minha vida é Jesus. E eu estou nele, já estou na bênção. Você entendeu o que eu li aqui para você? Efésios capítulo 1, versículo 3. É porque você não se detém na palavra. Você não é formado na palavra. Você é discípulo de religião, de homens. Você é formado no que os homens ensinam, dentro das instituições, igreja ou qualquer outro canto. Locais do homem, onde estabelece o lugar para você viver a vida com Deus ali. Não é. Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele não vai, ele já abençoou. Ele tem abençoado. Por isso que eu não digo a ninguém assim, que Deus te abençoe. Eu não digo assim. Eu digo que Deus continue te abençoando. Porque abençoado você já é. Em Cristo, você já é abençoado. Não, eu vou fazer uma oração para Deus te abençoar. Eu não quero a tua oração. Tu não é o meu mediador. Tu não é o canal da bênção de Deus para mim. Eu não preciso dessa tua oração para Deus me abençoar. A condição para eu estar na bênção de Deus é Jesus. E nele eu já estou. Você está entendendo isso? Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é em campanha, não é em igreja, não é em pacto, não é em voto, em Cristo, por Cristo. É em Cristo e por Cristo que nós somos abençoados, que nós saímos da maldição. Jesus vai dizer lá em Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 7, Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não orientou ninguém a ir buscar alguma coisa de Deus dentro de nenhum local, igreja, nenhum monte, nenhum culto, nenhuma campanha, nenhum ritual. Por que você persiste em continuar vivendo esse conceito, esses movimentos? Por que é que você continua vivendo o engano dos homens que prendem vocês nesses meios pelo qual ele consegue deter vocês no lugar deles, no reino deles, no ambiente deles, chamado igreja, para fazer de vocês negócio, através dessas promessas mentirosas, desses cultos vãs? Por que é que vocês permanecem nisso? Por que vocês não dão ouvido à palavra? É o que disse o profeta Ezequiel, quando Deus mandou ele advertir o povo. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que viva. Sabe por que você está morto nesse engano, nessa mentira? Porque vocês não dão ouvido à palavra. Estão aí dentro desses locais, dentro dessas aglomerações, dessa multidão, vivendo esta vida mentirosa, vazia, fantasiosa de Deus, nesse mundo falso que o homem criou de Deus, aonde ele centralizou dentro dessa igreja, dizendo que lá Deus está operando. É mentira. Sabe por que vocês estão mortos com o nome de que vive? Porque vocês desprezaram a palavra. Porque vocês não dão mais ouvido à palavra. Porque vocês não são discípulos de Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Foi o que Jesus disse, João 8,31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Sabe por que vocês não são discípulos de Jesus? Porque o que vocês guardam, praticam e são devotos não é a palavra de Cristo, é a doutrina de igreja dos homens. Sabe o que Jesus disse? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que vocês estão presos dentro desses enganos? Porque vocês ainda não conheceram a verdade e não foram libertos por ela. É sério, irmão. Fica com raiva não, apenas ouve a palavra.
para que Deus te tenha como filho. Porque aquele que não dá ouvido à palavra é bastardo. A correção é dura, é amarga. Mas se você receber ela, você vai ser abençoado. Eu estou trazendo aqui uma instrução para corrigir, para exortar, para repreender, para ensinar, para que haja edificação e crescimento na tua vida de fé com Deus. É importante você ouvir isso. Pena que muitos não estão dentro das igrejas recebendo essa instrução, recebendo essas doutrinas da palavra. Estão recebendo muito oba-oba, usos e costumes, doutrina de igreja, visão de homens, profecia mentirosa de falsos profetas, sendo instruído por falsos pregadores que não têm compromisso com o evangelho. Você precisa ser prudente, estar num local, congregar, independente de onde seja, porque a importância não é o lugar, a importância é o que esse lugar está tendo, o que esse lugar está ensinando, o conteúdo do ensino que você está tendo nesse lugar. Não se deixe levar pelo ambiente, não se deixe levar pela multidão, não se deixe levar pelo líder, que você tem um carinho, um afeto. Você tem que ser prudente, meu irmão. É a doutrina que você tem que analisar. É a doutrina que você tem que amar. É a doutrina de Cristo que você tem que jurar fidelidade. Não é a igreja, não é a pastor, não é a religião nenhuma. É a doutrina de Cristo. Então, que Deus abençoe vocês que ouviram nesta noite, nesta hora que você está assistindo este vídeo. Que você possa estar sendo advertido, corrigido, repreendido e instruído. Aceite o ensinamento da palavra de Deus que você agora recebeu através desse vídeo de instrução com esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Irmão em Cristo Jesus. Porque o meu compromisso é esse. Pregar a verdade que liberta, nada além da verdade. Não estou aqui para agradar pastor, ministério, igreja, pessoas, homem, não. Meu compromisso é com o reino de Deus. Eu tenho compromisso em fazer a obra de Deus para agradar a Deus. Não obra de igreja para agradar pastor. E o meu compromisso no reino de Deus é esse. Fazer a obra de Deus. Pregar o evangelho. Isso é a obra de Deus. Pregar Jesus ao mundo. E manter-se fiel nele para que eu pregando não venha a ser reprovado. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.